Definitivamente, maternidade não é padecer no paraíso. Maternidade, eu poderia dizer que é um fio dourado que se tece todos os dias, que une dois corações, ou três, ou quatro, depende de quantos filhos uma mãe tem, une dois corações em uma dança que ela é eterna. Ela é todos os dias, vai muito além dos 9 meses. E a gente dança essa dança, né, com o filho, conforme a música que o filho escolhe. Muitas vezes, alguns filhos escolhem músicas que não são tão típicas, que são músicas atípicas. E a mãe, nessa dança da maternidade, tem que dançar conforme a música que o filho escolhe. Por isso que são as mães atípicas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, já que a gente está em comemorações aos Dias das Mães. O que tem acontecido no universo da cannabis, e é crescente, não é de hoje, é o acolhimento por parte de outras mães sobre o uso da cannabis em seus filhos. Hoje a gente vai conversar com a Margarida Lagami, que é uma das mães do Brasil, muito conhecida, por realizar justamente esse acolhimento de outras mães, trazendo sempre conteúdo e informações, compartilhando a sua experiência com tratamento com cannabis. Tudo bom, Margarida? Tudo bem, Denise? E aí, Tudo muito além bem. do grupo do WhatsApp com mais de 95 mães, que é o Mães Especiais, o que mais que você faz em relação ao acolhimento de outras mães? De outras mães que têm filhos atípicos? Tanto faz ser do grupo, se é aquelas mães que nós temos no nosso grupo do WhatsApp. Eu tenho um site, eu tenho o SOS especial, né, mães especiais, mas também não dou tanta importância, porque eu acho que pelo WhatsApp é mais rápido, é algo bateu, valeu ali, você responde. E faço também a indicação dos médicos, os médicos me procuram para ter um parâmetro de como utilizar aquilo ali com a mãe. E além desse acolhimento fora do WhatsApp, eu apoio qualquer mamãe, e seja lá por que for, como você mesmo disse, a gente vai dançar a música que o nosso filho escolheu para dançar. Sim. Tá? Margarida, qual é a tua história com a cannabis e o teu filho? Denise, é o seguinte, 14, Pedrinho tinha na época 30 anos, não, tinha mais ou menos isso, né, 30 anos. É, Pedro, eu não aguentava mais o que acontecia, porque Pedrinho tinha assim, 30 convulsões, 40, 60, 70, 80, a perder de vista, era hospital, casa, casa, hospital, né? Mais hospital do que casa. Eu não tinha uma vida, eu não tinha era só Pedrinho, era só meu filho. Eu não tinha conhecimento da cannabis, não tinha nem da maconha, nem de nada que fosse, não tinha conhecimento. Uma senhora na minha idade nasceu naquela época que não teria o conhecimento, mas lendo, vendo aqui, vendo ali, fui pesquisando, pesquisando, aí entrei em uma associação para ir. A medicação não melhorou meu filho, quer dizer, deu problemas. E eu sou muito assim, eu não gosto de que alguém fale com uma mãe de qualquer maneira, porque aquela mãe, ela é a minha representante em corpo e alma, ela passa pelo que eu passei. O meu filho agora tem 40 anos, né? Você pode imaginar o que passou uma mãe, o que eu passei, né? Então, foi daí que eu falei. Aí vai vir para uma associação no Rio, da qual o mesmo motivo, né? E eu falei, vou seguir carreira solo, e vai ser isso. E continuei. E, meu filho não se adaptou com o óleo, com o produto nacional, devido ao THC, né? E, e por aí, foi por aí que eu comecei. Comecei, 3 meses depois eu já tive um bom resultado. E durante esses 9 anos de que Pedrinho usa, só mudei de só usou 2 marcas até agora, tá? Eu não fiquei aquela mãe que deu 3 meses depois, não serviu, meu filho não melhorou, não. Eu fui fazendo, persistindo, ele fazendo, paciência, pedindo mesmo a Deus, ao universo que me ajudasse, que meu filho melhorasse, melhorou. Aí foi que eu caí para a mãe, vamos, todas as mães, vamos continuar. Agora nós fazemos o seguinte, é só através da internet, e algumas vezes eu junto 10, 15 mães e vamos em algum lugar, nos reunimos nossos filhos, porque para o mundo, não é para todo mundo, para algumas pessoas do mundo a gente não, nem existe, a gente é aquela pobrezinha, coitadinha, que não. Tá? E eu tenho muito pena dessas mães que se sentem assim. Eu vou até a elas, faço com que elas se sintam o que é isso, por que você está se sentindo assim, você não é a única, seu filho está aqui porque tem que estar, e vamos para frente, seu marido não ajuda, não, manda ele embora e ajuda, você não ajuda sozinho, então pronto, a história é bem por aí, Era isso que eu ia Denise. perguntar. Qual é a primeira fala para uma mãe atípica que encontra vocês? A minha primeira fala para uma mãe atípica é explicar para ela que ela não é a única e que eu estou, a partir desse momento, ela vai ter uma mão estendida para ela,
para que ela não passe pelo que eu passei em 30 anos. Com o meu filho, sem ter uma mão estendida, só ouvindo não e não e não. Principalmente depois que ele se tornou adulto. Essa é a minha primeira fala para essa mãe. Pergunta se ela vai confiar, se foi ela enviada pelo médico, que a maioria daquelas mães são enviadas por um médico, que já me conhece, que conhece meu trabalho, tá? Não trabalho para nenhuma, não faço questão nenhuma de que seja o óleo tal, ou óleo a marca B ou C. É, quando me perguntam, eu sempre falo, o meu faz esse aqui. Agora, o seu vai fazer o que o seu médico prescrever. E você não tenha medo, você faça do jeito que ele prescreveu, não deu certo, volte, fale com ele para ele ver a dose, para ele ver como é, se é mais ou se é menos. Essa é a minha conversa, a minha primeira conversa com ela. Hoje mesmo, foram 3 mães a me procurarem, né? E uma mãe que me procurou para colocar uma outra mãezinha que estava precisando de mim, tadinha. Ela até chorou. Quando eu comecei a falar com ela, ela começou a chorar. Ninguém nunca falou comigo assim, todo mundo diz que Claro, é castigo, uns dizem que é porque era castigo, outros que é porque imagina. uma é religião, que eu não tenho fé em Deus. Ninguém nunca falou comigo assim. Meu marido tem ódio. Ele te dá as coisas, dá tudo pro seu filho, né? Não, não, ele já tem. Ele só vem para casa às vezes para dormir, nem é toda noite, porque ele vai para casa de uma outra pessoa. Uma outra... Eu falei, então, minha filha, se é você que dá tudo isso para seu filho, trabalha, leva seu filho. Não, deixa ele ficar lá dormindo na casa da outra. Você quer ver seu filho? Vai ver. Vai ter que pagar. Sim. Porque enquanto ele estiver com você e com a outra, ele não vai te dar, não vai pagar nada, vai continuar a mesma coisa. Você lavando a roupa dele, você fazendo tudo isso e cuidando do teu filho nessa situação. Então, faça isso, deixe ele na casa dela, mande as cuecas, tudo que for dele, para ela lavar e entre pedindo o que seu filho tem direito e o que você tem também. Tá? É. Ela, ninguém nunca me ensinou isso, eu nem sabia. A minha mãe disse, pior com ele, como é que é? Melhor com ele. Pior seria sem ele, não sei. Você acabou de me dizer que ele não, muito pelo contrário, ele tira da minha cesta básica para levar para outra casa. Olha as condições de uma mãe dessa, tá? Nossa, que Aí absurdo. eu, é absurda. Tiro da minha cesta básica para levar para outra casa. Aí eu falei para ela que ela tem direito à cesta básica que ela ganha lá, tudo bem. E ensinei para ela como que ela faz para pegar o PVC do garoto, não falar nada com ele, né? Pegar uma, como é que se chama esse negócio? Bolsa Família, tá? Porque também ela tem esse direito, que ela não pode, ela trabalha de faxineira, levando o menino na casa que deixam ela levar, né? Quando não deixam, ela não tem nada, tá? Só da cesta básica. E me dá muita pena dessas mães, e por isso eu acolho, se me dá vontade de botar para dormir lá do meu lado, ou botar no meu colo, mesmo com todos os meus problemas, tá? Eu tenho problemas, tá? Problemas com meu filho é um atípico, meu filho é, claro que ele só não amarra o tênis, o resto tudo ele é livre para fazer, ele faz tudo, né? Isso que eu queria saber, Mas qual tem, é a condição do teu filho? É, ele tem epilepsia, ele tinha crises, e foi com o uso de canabidiol que ele conseguiu ter as crises controladas? pois sim, sim, ele tinha até, em uma, em um exame que é feito de eletroencefalograma, que é o prolongado, né, de 48, de 24 horas, ele teve 188 crises em 24 horas, tá? Chamada de mioclônica e tônica generalizada, tá? Que é uma que dá um susto, depois aí fica aquele absurdo de aí volta novamente. Quer dizer, ele dormia o quarto dele parecia uma UTI, era um CPAP ligado, aquele barulho a noite inteira, eu sentada à borda da cama, né? Não podia deixar com medo, né? Com medo de ter alguma coisa. Ele dormia com a máscara de oxigênio e a primeira coisa que eu notei a, quando ele começou a fazer o uso da cannabis foi ele pedir para tirar a máscara. Ele já dormia, aí eu já estava dormindo também, já conseguia dormir, né? Ele pediu para tirar a máscara. Aquele pouquinho, né? Botava novamente. Daqui a pouco, a gente foi tirando, botando 3, 4 vezes à noite. Aí, depois de umas 2, 3 semanas, tirou definitivamente, tá? Aí foi a primeira melhora, né? A segunda foi o colégio. Professora perguntando o que estava acontecendo, que ele estava bem melhor, não estava agressivo, não estava batendo na professora, não estava querendo furar o olho do outro amiguinho, porque de vez em quando ele dava essa doideira de fazer isso, né? E estava obediente e estava aprendendo a reconhecer cores. Eu falei, ai, que bom, tudo, não queria falar, porque naquela época, Denise, era um preconceito, ainda hoje é, tá?
era muito preconceito, muito, muito. Eu era louca, a minha família falava que eu era louca, que jamais ia dar maconha para o filho, ia dar cannabis. Você entendeu, né? Eu acho que você, como repórter, que está com a gente há muito tempo, sabe que tinha esse preconceito. Tinha e tem ainda, né? E depois o Pedrinho foi melhorando, o Pedrinho, a gente dava comida na boca, a gente dava banho, a gente fazia, botava roupa, fazia de um tudo, se pedisse para ele fazer, ele vestia a frente das calças para trás, vestia, calçava o sapato errado, tudo pelo avesso, comia jogando tudo fora, descendo. Agora não, Pedrinho, para minha surpresa, outro dia estava comendo, pegou os negocinhos da comida japonesa e pegou e colocou na boca. E aí a mamãe aqui não ficou nada feliz, né? Ele pegou, bem Imagina, certinho, pegou e colocou na boca. Não é todo mundo que faz. com certeza. Tá? Não, a gente tem que comemorar mesmo cada conquista, cada passo, né? Você falou sobre o preconceito, Margarida. Isso foi que ano você deu o primeiro óleo pro Pedrinho? Eu comecei em 2015. Pois é, exatamente isso que eu ia fazer. É o ano em que começou a cannabis medicinal, né? Agora, hoje, justamente Já hoje, a estava, gente comemora já 10 estava, anos da RDC 17, que foi o é, marco que abriu o caminho para cannabis medicinal no Brasil, que foi o início de todas as importações, né? exatamente. Mas eu já estava há um ano e pouco na luta, no ativismo, tá? Tentando liberar. Mas em 2015, quando eu comecei, ainda fazia isso tudo escondido, tá? O médico trazia para mim escondido, ele ia para fazer curso, trazia e me dava, tá? Para eu dar para São Pedro. Não era nada que ninguém soubesse, não, tá? Quando não sei se vocês sabem, mas eu aqui no Rio de Janeiro, eu acho que em todo o Brasil, foi a primeira mãe a receber, a ganhar o óleo pela Defensoria Pública, sem advogado, sem nada. Fui no peito, na rasteira, pedi, expliquei a situação e comecei a receber o óleo importado para meu Primeira mãe do filho. Brasil, Margarida. Não sei se foi do Brasil, mas do Rio de Janeiro, com certeza foi. Que Porque ano que todas foi as outras isso? foi em 2016. Uhum. Sim, Tá? pode ser que tenha sido, sim, a primeira do Brasil. Margarida, 10 anos de lá para cá, evoluímos? Muito. Assim, na evolução de dar susto. É claro que Pedrinho ainda não tem uma boa marcha. Eu também não tenho tanto tempo de levar ele para fisioterapia. É claro que Pedrinho teve alguns problemas com sódio dele, mas aí já foi clínico, né, devido ao alopatia, dos remédios de alopatia que ele tomava. Ele teve internado com problemas de sódio, mas com os problemas de epilepsia, Pedrinho tem sim, ele não parou de ter as crises dele, tá? Estabilizou apenas de 60 a 70 por dia, ele tem uma por semana, ou duas por semana, ou de vez em quando tem uma mioclônica, ou duas, três, nada de hospital, de levar para o hospital, nada de ter que levar. Ele acaba de uma crise de 10, 15 minutos que ele fica ali, ele também ainda finge muito que está em crise, tá? Ele não sai mais do ar, ele sabe do que está acontecendo em volta dele, tá? E ele ainda finge muito, principalmente se a gente tiver ali pai, mãe, irmão perto dele, ele fica dizendo que fica ali, aí de repente diz assim, você quer fazer isso, não quer as coisas que ele mais gosta. Tá, e levanta, alegre, feliz, fala como se nada tivesse acontecido. Só que eu tenho uma tática que eu ensino a todas as mães. Tá em crise? Tá. É generalizada? É. Então você vai pegar o óleo que o seu filho toma e vai fazer um SOS. Nada de alopático que os médicos mandam fazer, né? Nada disso, você faz com esse. Você deixa pingando na boca dele, gotinhas e gotinhas. É assim, na hora a crise vai aliviando e eles voltam. Sim. Quer dizer, é como se eu tivesse aprendido, é como se eu tivesse tido, como fosse um dom que eu tivesse de ser a bruxinha, quando elas me chamam de bruxinha, né? Esse apelido aí no meio. Bruxinha, bruxinha. Ali, Margarida, minha filha. muito obrigada. É uma honra falar contigo nesse Dia das Mães. Você é um exemplo, uma mãe referência em relação a mães atípicas. Teu trabalho de Não, acolhimento, que você falou no início da entrevista que quando uma mãe troca uma ideia com outra mãe, o mundo se transforma, é isso, né? se transforma. O mundo se transforma. Com certeza, você pode ter certeza. O sorriso da outra mãe é algo que o teu coração fica assim, ó. Eu acho que o mundo se transforma. Com certeza. Com Dê de tua certeza. mão para outra mãe, ou que seja, para outra mulher que esteja passando, mãe ou outra mulher que esteja passando por um problema, que esteja quem levanta ela, não pise em cima dela e machuca. Não, você levanta aquela mãe. E outra coisa, dinheiro não é tudo na tua vida, não, meu amor. Eu te garanto como eu não troco o sorriso de uma mãe que é acolhida por mim por R$ 1 milhão. Não troco não, Denise. Porque aquilo ali me dá mais prazer.
me traz mais felicidade. Eu acho que eu tenho mais recompensa com meu filho. Quando eu olho para ele, eu falo, mamãe, meu Deus, não só sou eu que estou sofrendo, só foi eu que passei por isso. E quando ela fala, quando me apresenta, eu já imagino logo do que eu passei. Eu não imagino, não, eu vou fazer para isso, não. O que me vem à mente foi o que eu passei desde 1985 até 2015 e 16, quando meu filho começou a fazer o uso da cannabis medicinal. Com certeza, Margarida, sem dúvidas. Bom, muito obrigada, um feliz Dia das Mães, um abraço, parabéns pelo teu trabalho e conta sempre com a gente no Portal Cannabis e Saúde. Tá bom, e parabéns para você também. Você sabe que eu adoro vocês, né? Sabe que eu tenho Muito umas obrigada. amizades por aí, eu sempre tenho as amizades por aí que não foi deixada, que não foi largada, que continua, né? Mas continua no privado, mas não é mais sobre nem sobre cannabis, é mais uma amizade assim de oi, tudo bem, como vai? Feliz dia da isso, feliz dia daquilo, você entendeu, né? E feliz dia das mães para você também, tá? Que você é mamãe, né? De Coisa dois, mais linda. Menino ou menina? dois Dois meninos. meninos? Uhum. Essa vez, dois meninos. O meu outro filho é meio das ideias. Ele fez física, com 23 anos ele estava formado em física, Nossa, foi para a Terra, trocou física por psicologia. Hoje ele é chefe psicólogo do Banco Central. da onde? Chefe do Banco Central, chefe do Humanos, do Banco Central. Que legal, E ele, gente, ele é que sensacional. faz o meu outro filho ele é quem Parabéns. faz, mas ele pega muita coisa. Ele vem, mãe, me ajuda aqui, me ensina isso, me fala isso. Ai, Mãe, eu tenho que falar isso. Eu falo isso, o que eu falo, mãe? Ai, filho, fala. coisa boa. Margarida, muito obrigada, viu? Obrigada pela nossa entrevista. Por nada, querida.